Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar e Viagem. E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs, o podcast que te leva de volta para o futuro. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos de volta! Aê! Alguns dirão finalmente, né? Pois é, a gente teve aí alguns episódios seguidos de notícias, né? Pulamos uma semana, enfim, estávamos devendo mesmo um episódio com tema novo e completo, né? E hoje nós vamos falar de futuro, mas é um futuro que já tá aí na portinha, né, Lívia? Sim, hoje nós vamos falar do futuro do SEO ou o SEO do futuro, como preferirem. Mas antes da gente entrar de fato neste nosso assunto principal, eu vou te segurar um minutinho aí para falar rapidamente sobre algo que também tem a ver com o futuro. Você sabe o que é, né? Eu sei porque tá no roteiro, né? Você tá falando do futuro do nosso podcast. Exatamente. Na verdade, para o nosso podcast ter um futuro, nós precisamos da contribuição dos nossos ouvintes. E faz um tempo que a gente não relembra as formas como eles podem nos ajudar. Então bora corrigir isso aí. A primeira forma é bem simples e direta. É o famoso Pix. Você pode contribuir com qualquer valor usando a nossa chave liviabergo@gmail.com. Isso, e a segunda forma de nos apoiar é via Catarse, com contribuições a partir de R$ 9,00. Lá no nosso perfil do Catarse, você pode usar cartão de crédito ou boleto bancário ao escolher um dos nossos planos recorrentes, que chamamos de buscador, responsivo, influenciador e alta performance. Cada um deles vem com certos agradinhos, né, que vão desde a participação no nosso canal do Telegram até 1 hora de consultoria exclusiva comigo e a chance de participar de um episódio completo aqui com a gente. E lembrando ainda que todos os apoiadores ganham também um beijo nosso aqui no ar. Além daquela deliciosa sensação de estar apoiando um projeto bacana e ajudando o podcast a continuar existindo. É isso mesmo. Para saber mais detalhes, você pode acessar o nosso Instagram ou o nosso perfil no Catarse, que é o catarse.me/A Vida Secreta dos Blogs. Toda contribuição é bem-vinda, seja o valor que for. Maravilha! Agora, de volta para o futuro do SEO, a ideia deste tema foi sua, né? Então, eu queria que você explicasse de início para mim e para os nossos ouvintes por que seria importante nós pensarmos nisso. E eu pergunto isso, Lívia, porque eu fiquei aqui pensando que deve, sim, ser super importante para uma estudiosa da área, um especialista como você, por exemplo, estar realmente atento ao que vem por aí de novidade. Como que o mercado está se movimentando, os outros especialistas e concorrentes e profissionais e tal. Mas isso também é algo que deve preocupar o blogueiro ou o produtor de conteúdo. Para estes, não bastaria saber o SEO de agora, do presente? Essa é uma ótima pergunta e a resposta é sim e não, tá? Mas eu vou explicar melhor, claro. Sinceramente, a ideia de trazer esse tema surgiu das minhas aulas e consultorias, tá? Porque é uma coisa que eu tenho precisado falar cada vez mais para os meus clientes e um dia me caiu a ficha, né, de que o assunto estava tão recorrente que certamente havia mais donos de sites e blogs por aí com as mesmas impressões e conceitos e, portanto, fazia sentido trazer a discussão também aqui para o podcast. E que questão é essa que tem aparecido tanto, né? É o fato de muita gente estudar SEO em determinado ponto aí da sua jornada, passar depois a aplicar o que aprende, né, ou o que leu na internet, e nunca mais revisitar essas técnicas que está utilizando. E aí, sob o risco de ser meio óbvio aqui, eu tenho que lembrar que o SEO é uma área em constante mutação. Isso porque esse é um campo com estrita ligação com as novas tecnologias e onde nós estamos trabalhando o tempo todo com uma plataforma em evolução, que é o Google e seus algoritmos. Além disso, essa é também uma área majoritariamente experimental. Então tem coisa que começa a ser aplicada porque alguém disse que faz sentido, mas depois de uns meses ou anos é provada errada e a comunidade deixa para trás aquela técnica. E daí, talvez chegando finalmente, né, na resposta à sua pergunta, é claro que realmente um blogueiro ou dono de site não precisa acompanhar cada notícia do mundo do SEO com a frequência e profundidade de um especialista.
mas é necessário estar se atualizando de tempos em tempos, senão em algum momento você vai estar aplicando técnicas que não fazem mais qualquer sentido. Eu acho até que nós já falamos um pouquinho disso no nosso episódio 36, né, o chamado 7 pecados do SEO que podem te tirar do Google. Mas hoje é dia de ir um pouco além. E eu queria deixar claro que eu não estou aqui apenas tentando convencer nossos ouvintes a ficarem mais atentos a notícias da área de SEO ou se reciclarem. Isso deve ser feito, mas essa não é a minha única questão. Eu queria também falar um pouco de como é possível estarmos mais preparados para o SEO de hoje e de amanhã, esclarecendo certos conceitos, né? No meu dia a dia, eu fui percebendo que pessoas que estudaram as técnicas de otimização há 3, 4 ou mais anos atrás têm uma percepção muito datada do funcionamento dos mecanismos de buscas. Elas acabam se prendendo a uma lógica que eu chamo de SEO do passado. E para tentar mudar um pouco essas concepções e apontar uma direção mais atualizada, né, para todos, eu quis trazer um pouco este papo e falar do SEO do futuro, que é o que dita o que a gente está fazendo e construindo hoje, né? E uma vez compreendida, essa lógica pode dar muita independência aos blogueiros e produtores de conteúdo quando estes estiverem se aventurando aí nas informações da internet. Você fala isso porque não é só quem está aprendendo que às vezes fica preso ao passado, né? A gente já conversou um pouco sobre o tanto de material gratuito defasado que existe na internet e mesmo alguns ditos especialistas que ainda hoje falam como se coisas ultrapassadas tivessem importância no SEO. Ah, sim, é isso mesmo. Assim, a culpa realmente muitas vezes não é de quem está buscando, não só de quem está buscando a informação, né? Às vezes a informação que é passada é meio lá da década passada mesmo, né? Em alguns casos, como você comentou, é questão do momento, da época em que o material foi disponibilizado, né? E para evitar esse tipo de situação, eu já deixo a dica aí para quem estiver nos ouvindo de nunca basear suas ações em um material de SEO que tenha mais de 2 anos de publicação. Mas existem também os casos, né, outros casos que são de pessoas despreparadas que, por má fé ou não, ficam dando dicas ou vendendo soluções de SEO para leigos ou donos de sites desesperados por ranqueamento. Para evitar esse caso, eu recomendo sempre desconfiar muito de qualquer venda vinculada à informação nova. Ou seja, alguém se diz especialista, né, te apresenta uma informação nova ou chocante sobre o seu site e te sugere uma solução em troca de dinheiro. Em 90% dos casos é furada, fujam, tá? Mas outra maneira de se prevenir dessas pegadinhas aí é justamente estar atualizado sobre os rumos do SEO. Se você sabe que o Google hoje já não valoriza mais backlinks na mesma proporção que valorizava há 5 anos atrás, você não vai cair no golpe do vendedor de backlinks, certo? Opa, já tá metendo spoiler do roteiro assim de cara, sem aviso, Lívia? É que este é o caso mais clássico, tá? E o que mais me irrita, com certeza. Mas voltemos pro roteiro. Foi mal. Tá bom. Então, o nosso papel aqui hoje é atualizar nossos ouvintes sobre os rumos do SEO. E talvez trazer algumas revelações bombásticas, tipo essa daí, né? É isso aí. Eu tô com medo da promessa, mas é tipo isso. Eu queria mesmo primeiro explicar com mais clareza esses termos aí que eu trouxe de SEO do passado, SEO do futuro e tal, né? Eu vou falar um pouquinho de números aqui e espero não assustar os ouvintes de humanas, tá? Eu também sou de humanas, então fiquem aí que vai dar pra entender direitinho. Então, vou propor um exercício, tá? Vamos tentar visualizar, assim, um gráfico de pizza. Aquele em que mostra o percentual de ocorrência de 2 ou mais fatores e a gente consegue visualizar bem qual tem mais impacto ou share, justamente porque ele ocupa uma fatia maior do todo ali. Esse todo sempre representa 100% do nosso objeto de estudo. E para uma fatia aumentar, outra ou outras precisam diminuir, certo? Pois o todo nunca pode ultrapassar os 100%. Agora, aplicando isso ao SEO, quando nós falamos que o algoritmo do Google leva em consideração diversos fatores para um ranqueamento, nós podemos representar este todo, considerado pelo algoritmo, né, como o círculo do nosso gráfico de pizza. E cada fator de ranqueamento ocupa um espacinho ali nesse gráfico. E eu quero que vocês visualizem isso comigo para ficar bem claro o fato de que quando um fator de ranqueamento fica mais importante, né, ou até se um novo fator é incorporado ao algoritmo, necessariamente um ou mais fatores já existentes precisam ter o seu share, seu espaço ali diminuído. Então, aumenta uma fatia, tem que diminuir outra ou outras, né? O total do gráfico não sofre alteração,
e a importância, né, o share de cada fatia, ali é que é alterado, tá? Eu ainda vou usar esse exemplo do gráfico mais vezes no nosso papo de hoje, e os exemplos vão ficar mais concretos. Porém, o mais importante por hora é que a gente compreenda que dificilmente uma técnica aprendida lá em 2015 vai ter o mesmo efeito no SEO do seu site nos dias de hoje. Afinal, há grandes chances de que a porção do algoritmo que ela buscava atender hoje tenha diminuído de tamanho no nosso gráfico ou mesmo sumido, porque isso também acontece, tá? Tá bom. Olha, eu estou devidamente convencido de que a gente tem que se atualizar mesmo, viu? E por isso até eu vou começar puxando uma coisa que eu tenho certeza que tá no futuro do SEO, que é a tal experiência do usuário, acertei? Acertou. Acho que a gente vem mesmo falando sempre aqui no nosso podcast sobre a importância da tal sigla, né, UX, né, o X, né, que significa exatamente experiência do usuário. E o motivo de nós estarmos falando tanto disso não é apenas pelo nosso imenso carinho e afeto pelos usuários, não, né? A maior razão para nós e toda a comunidade especializada agora falar tanto sobre esse assunto é, claro, o fato do Google tê-lo tornado um fator de ranqueamento. Pois é, e nós temos um episódio até relativamente recente sobre isso, que é o episódio de número 43, que nós publicamos justamente quando o Google atualizou o seu algoritmo, incorporando os tais Core Web Vitals, que medem justamente a experiência de página, né? Isso aí, só para garantir que todo mundo que está nos ouvindo sabe do que a gente está falando, vamos relembrar, né? Nós avaliamos a usabilidade ou experiência do usuário em um site analisando o conjunto de interações do visitante com o produto e mensurando a facilidade, né, a fluidez com que elas acontecem. E até mesmo o quão agradáveis essas interações são. Traduzindo para termos bem práticos para o blogueiro e dono de site que nos ouve, você precisa garantir coisas como a fonte do site no tamanho legível, menus e submenus clicáveis e funcionando corretamente, tempo de carregamento baixo, né, botões, vídeos e áudios acessíveis, textos do site fluidos e não entediantes, caminhos fáceis com poucos cliques para o usuário encontrar informações importantes do site, etc, etc. E essa questão está mesmo no futuro do SEO e precisa estar no nosso radar pelos próximos anos por diversos motivos. Além do óbvio ganho gerado para o nosso usuário, existe um movimento gigante do mercado nessa direção, que já está deixando para trás quem não se adapta. E claro, soma-se a isso, como nós comentamos, o fato de que o Google integrou a experiência de página ao seu algoritmo bem recentemente, numa movimentação considerada uma das mais acertadas, né, em relação ao que realmente importa para o usuário final. Ou seja, nosso caminho com a experiência do usuário está só começando, então preparem-se. Combinado. E falando de integrações ao algoritmo, nós já tratamos aqui no podcast sobre várias das atualizações do Google. E eu me lembro especialmente do episódio 14, em que a gente conversou sobre o BERT. O BERT era uma novidade naquele momento que surgiu com o objetivo de entender melhor a linguagem humana. E você falou bastante sobre como ele impactaria as pesquisas no Google a médio e longo prazo. E daí até eu queria perguntar, esse impacto já chegou? Porque, olha, já faz 2 anos que a gente publicou aquele episódio, hein? Ah, sim. Bem, digamos que o BERT evoluiu, né? E nós estamos agora realmente colhendo alguns dos resultados de médio prazo, né? Para quem talvez não tenha ouvido o nosso episódio 14, que você citou aí, né? Eu vou recomendar que ouça, tá? Porque, modéstia à parte, é um episódio muito bom, em que a gente também fala sobre indexação via dispositivos móveis, que é um assunto sempre atual. E também foi um episódio em que eu contei várias piadas, tá? Não vale a pena. Mas, de qualquer forma, para quem não ouviu ainda o episódio 14, vamos só esclarecer que o BERT foi um modelo de processamento de linguagem natural introduzido pelo Google em 2019. De lá para cá, Edson, ele já foi incorporado a um algoritmo do Google, ao qual hoje nós chamamos de DeepRank, tá? Em linhas gerais, o objetivo principal do DeepRank é processar corretamente pesquisas com linguagem mais natural ou mesmo oral. E isso é mesmo um dos grandes pilares do tal SEO do futuro. Por isso ele merece uma breve explicação de cunho até mais sociológico que tecnológico, tá? Um jeito legal de entender o objetivo do Google em explorar essa questão é através de um exemplo. Talvez até nos ajude a deixar mais claro este contraste entre o passado e o futuro do SEO.
Vamos pensar uma pessoa que está na internet há muitos anos e usa o Google para tudo. Seja nas pesquisas necessárias para o trabalho, na hora de planejar o tempo livre, na hora de tirar dúvida do filho na tarefa de escola, enfim, uma pessoa muito acostumada a usar o Google. Na hora de fazer suas buscas, esta pessoa já está mais do que habituada à maneira como o Google processa as pesquisas e também a ser concisa ali nas palavras, tá? Se ela mora em Belém, por exemplo, e quer saber como tirar o passaporte dela, ela provavelmente vai escrever no Google, tirar passaporte Belém. Ela não escreve a frase inteira, que seria natural, né? Que a gente falaria, como tirar passaporte em Belém, Pará, sei lá, né? Porém, este é o usuário do SEO de ontem, o usuário que se acostumou com um mecanismo de pesquisa bem mais limitado mesmo, e também que faz dezenas de pesquisas por dia, e quer acelerar esse processo ao máximo, se possível. Mas esse tipo de usuário, que há 10 ou 20 anos atrás teve o privilégio de ter acesso à internet, hoje já não é mais o único que está online, e imagino até que não seja sequer a maioria. Na última década, e especialmente nos últimos anos, nós assistimos a uma democratização tanto do acesso aos dispositivos que nos conectam à internet, quanto do conhecimento a respeito das novas tecnologias. Então, para entender as buscas e o SEO do futuro, é vital já partir deste pressuposto. Nós temos hoje uma diversidade demográfica muito maior online, né? As pessoas que se conectam à internet hoje, e certamente no futuro, vão muito além daquele grupo mais privilegiado do passado que tinha condições de acessar os equipamentos ou trabalhava com tecnologia, né? Agora, pessoas de diversas classes sociais estão conectadas. Nós temos mais idosos também, temos mais crianças, temos ainda um volume grande de jovens que, como era de se esperar, criam suas próprias linguagens, né? E por aí vai. E como a gente comentou lá no nosso episódio 14, os algoritmos do Google, até aquele momento, nunca deram muito conta de várias sutilezas de linguagem. E um exemplo bem claro é aquele de pesquisas muito parecidas, porém com significados diferentes. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pensar que você resolveu cozinhar no Natal e está com saudade de um gosto lá da sua infância, que é o gosto de canela. Então você pesquisa no Google uma coisa como jantar de Natal com canela. Infelizmente, o buscador mais usado do mundo provavelmente vai te trazer resultados com opções de locais para jantar no Natal em Canela, sabe a cidade lá do Rio Grande do Sul? Eu pensei que o seu exemplo seria uma canela de porco, uma canela de... Não, mas é justamente porque o que ele não sabe, ele não consegue, né, o Google, é diferenciar essas palavrinhas, né, pequenas, com, sem, em, no, do, da, etc., porque no passado os algoritmos foram criados de forma a ignorar essas palavras menores mesmo, que no nosso exemplo ali são as preposições, né? E que a gente chama em SEO de stop words. Porém, com mais gente online, aumentou muito o volume de pesquisas e, como eu comentei, a variedade de linguagens e maneiras de se expressar. Então agora o Google percebe que mesmo as pesquisas mais incomuns, que ele antes preferia ignorar ou, enfim, não conseguia dar conta, né? Hoje correspondem a milhares ou milhões de consultas por ano. Seria um tiro no pé não se movimentar na direção de entendê-las e respondê-las melhor. Há 2 anos, quando a gente publicou esse episódio, a gente conversou bastante que o Bert, ele estava sendo incorporado ao algoritmo do Google com muito foco no inglês, né, na língua inglesa. Isso já está em português? Já está incorporado para pesquisas em português do Brasil também? Como que está em relação a isso? Olha, o Google não é tão claro nesse ponto, tá? Então, a princípio, ele deveria já estar tendo impacto, mas eu não tenho percebido muito. Eu acho que esse seria o impacto de longo prazo que a gente comentou, né? O BERT começou realmente exclusivamente trabalhando no inglês e nos Estados Unidos, já se expandiu certamente disso, né, em termos regionais, mas demora muito essas coisas chegarem realmente em outras línguas, tá? Então não é uma coisa que a gente tem que ficar com tanta esperança, não. Eu só acho que é legal a gente saber o caminho, né, que a gente tá falando aqui hoje, né, o caminho, para onde aponta, né, que é uma tendência, mas a gente só vai ver mais realmente mais impacto disso em outras línguas, eu acho que muito para frente, assim, o algoritmo, os mecanismos, né, que são dentro do algoritmo algumas vezes, eles vão ter que aprender muito bem a fazer as coisas em inglês para isso ser replicável em outras línguas. E nesse caso é uma coisa bem específica, que envolve muita coisa semântica, que tem até algumas interferências manuais, tá, de equipe do Google. Então, acho que vai demorar a chegar, realmente, em português. Tá, e eu me lembro também que uma das motivações do Google para esse movimento aí do BERT tinha a ver muito com o aumento das pesquisas por voz.
Ainda mais com esses novos equipamentos aí da Amazon, própria Siri da Apple e assim por diante. Não era também isso? Exato, era. Mesmo que o Google, né, quisesse ignorar ou lutar contra a nova leva de usuários que escreve de forma X ou Y, como eu estava comentando, o advento das pesquisas por voz jogaria tudo por terra do mesmo jeito. Porque mesmo quem já está acostumado a escrever as pesquisas de forma mais objetiva, com certeza não se comunica oralmente dessa forma, né? E se alguém que está nos ouvindo não utiliza nenhum assistente virtual e tem dúvidas do quanto isso já é uma realidade no nosso mercado, tem uma pesquisa da Illumio do fim do ano passado que mostrou que 48% dos brasileiros afirmam utilizar pesquisa por voz pelo menos uma vez na semana. E acho que esse é um número bem representativo, ainda mais se considerarmos que na data da pesquisa, né, não fazia nem um ano que os assistentes virtuais da Amazon e do Google haviam sido lançados no Brasil. E também temos que lembrar que houve um impacto grande da pandemia neste movimento de mercado. Então esse número de usuários tende a ter aumentado ainda mais em 2021, bem como a frequência de uso desse tipo de recurso, que já vinha se popularizando, como você comentou, nos celulares mesmo, né, com a Siri ou o OK Google, né? Ou seja, nenhuma empresa de tecnologia hoje em dia pode se dar ao luxo de ignorar esse fenômeno. Claro, não é algo que deve ter impacto imediato, pois em termos absolutos, o volume de pesquisas desse tipo ainda é pequeno, mas o seu crescimento percentual ano após ano sugere que essa é uma tendência impossível de ser freada. Eu acho que nem só pelos números também, né? Mas pelo uso da pesquisa por voz em determinados nichos, né? Não é todo nicho ainda hoje que está preparado ou mesmo possui atrações, né? Tipo, o usuário vai querer fazer uma pesquisa usando só a voz, né? Muitas vezes ele vai querer ver mesmo uma pesquisa muito mais visual, até por imagem, foto e esse tipo de coisa, né? Não, acho que tem muita variedade, a gente tem que considerar isso, e ao mesmo tempo a gente tem que considerar uma coisa que eu gosto de comentar, porque eu acho que o pessoal da minha área pensa pouco nisso, que é o tanto que a gente às vezes é muito restrito na hora das pesquisas que a gente tem acesso, mesmo os estudos que a gente tem acesso, o quanto que infelizmente eles são um pouco direcionados, mesmo que sem querer, e a gente quase nunca tem uma visão realmente real, realmente verdadeira do todo. Então, eu realmente tenho a impressão que a pessoa que usa o celular no dia a dia, dirigindo, um motorista, né, uma pessoa que está no trânsito, uma pessoa que está no ônibus, a pessoa que está fazendo alguma coisa que envolve trabalho manual, mas tem que usar o celular, as pessoas usam muito hoje em dia esse esquema de voz, usam muito para ditar coisas para o seu celular ou computador, usam muito áudio, obviamente, nos messengers e WhatsApp da vida aí. Uhum. E eu acho que elas estão muito adaptadas a brevemente estar usando isso a pleno vapor aí também nas pesquisas. Então, assim, a gente não tem uma noção tão exata. Quando a gente fala de pesquisas, é para mostrar que isso está aparecendo e crescendo, mas a gente nem sempre tem uma visão real. E na minha humilde opinião, o número é bem maior do que a gente sabe, tá? De uso disso, de pessoas se jogando nisso. E a gente nunca consegue mensurar 100%. E eu imagino que empresas como o Google, que conseguem ver o usuário como está chegando ali e tal, né, e fazer compilações de formas de pesquisa e frases e tal, tem até uma noção bem melhor do que a gente através de pesquisas aqui e ali, né, que são públicas. Não, sem então, dúvida. Acho que eles estão indo por aí, e é isso. Quanto mais isso ficar natural e fácil, e quanto mais a pesquisa for acertada, né, tiver resultados acertados quando feita, mais as pessoas vão aderir a isso. E agora, Lívia, eu tenho uma pergunta que eu acho que é polêmica. Que eu acho que a gente até cobriu um pouquinho no nosso episódio número 31, quando conversamos sobre 10 dicas para alcançar a posição 0 do Google. Como nós falamos naquele momento, não dá para negar que muitas iniciativas do Google prejudicam o nosso alcance orgânico. Seja a presença maciça de anúncios ou os tais featured snippets que até exibem trechos dos nossos posts, mas não convertem muito em cliques e vendas e assim por diante. Isso é algo a se preocupar também no futuro do SEO? Eita, sim, como você disse, não podemos mentir, né? Essa é uma discussão acalorada e talvez eterna dentro da comunidade SEO, porque cada dia que a gente acorda parece que o Google escolheu mais um nicho para canibalizar, colocando um box próprio deles no topo da SERP, né? Então, hoje, desde uma pesquisa por passagens aéreas até resultados de futebol e datas comemorativas, vão todos exibir SERPs com aquele box no topo, né, que respondem objetivamente
a dúvida do usuário e deixam todos os sites listados no restante da página a ver navios. E claro, a própria questão dos anúncios, né, que não são só muitos em quantidade, mas também são meio que uma forma de extorsão de dinheiro das marcas, né? Assim, talvez extorsão seja uma palavra forte, tá? Não falei que era polêmica esse assunto? Daqui a pouco tá manchete. Lívia acusa Google de extorsão. Mas o fato é que muitas marcas são obrigadas a pagar pelos anúncios para estar no topo das SERPs que levam para o seu próprio site. Porque, caso contrário, o Google vende o mesmo espaço para os concorrentes dela e aí ferrou, né? Então, é claro que isso gera muita reclamação e discussão, mas não é uma questão que a gente tenha muita gestão sobre ela, né? Então, nesse campo aí que você levantou o assunto, a gente precisa se preparar sim, né? Mas é mais psicologicamente mesmo. A gente não vai ter muito o que fazer a respeito, né? E como combatê-lo, né? Esse movimento. E por conta deste, né, e diversos outros fatores, é que era muito mais fácil ranquear no Google há 5 anos atrás, né? E certamente daqui a mais 5 anos será ainda mais difícil do que é hoje. Porém, vale lembrar que o Google tem interesse também em manter o conteúdo orgânico existindo. Eu não consigo ver um cenário, ao menos não a médio prazo, em que o Google vire um site só de anúncios. Por mais que o cenário atual aí possa fazer parecer que este é o rumo dele, eu acredito que o buscador está caminhando para um ponto de equilíbrio, em que ele consiga tirar o máximo de proveito financeiro ali das SERPs, sem se transformar também em outro produto completamente diferente. Mas, né, nunca diga nunca, né? Eu não tô lá dentro do escritório do Google para afirmar nada, então, futuro a ele pertence. Mas eu concordo contigo. Eu não vejo o Google se transformando, por exemplo, como se transformaram as páginas do Facebook, né? Em que inicialmente você tinha ali uma confiança de que você ia ter uma entrega orgânica, que você poderia investir dinheiro, investir esforço. E hoje você tem certeza que uma página só vale se você realmente tiver grana para investir em propaganda, né? Eu não vejo o Google indo muito para esse lado, mas ao mesmo tempo eu vejo ele chegando próximo, assim, não tem muito como sair disso. Você deu um bom exemplo aí que eu acho que é esse limite, né? Tem que saber chegar nesse limite em que eles têm um ganho financeiro sem perder realmente a atratividade, a confiabilidade e tudo mais. Só que existe uma coisa diferente no Google em relação ao Facebook um pouco, é que o Google realmente reúne informação do mundo inteiro, né? O Facebook pode ter essa aparência, mas no final é informação das pessoas, elas produzem de outras formas e, enfim, e também começou a não entregar o mínimo, né? E o Google ainda assim, mesmo com anúncio pro público padrão, geral, ele ainda entrega. Alguns nem percebem que é anúncio. Uhum. Então, é difícil lutar contra o Google. Mas, como eu digo, ele se alimenta um pouco do orgânico, ele precisa de ter alguma confiabilidade no que está acontecendo ali. E tem mais uma coisa que eu vou fazer, que é deixar a URL, lá o link no nosso post do nosso site desse episódio, de um vídeo que o Google lançou recentemente, falando um pouco sobre como funciona, seu nascimento, e seus valores e tudo mais, que eles falam muito de como os valores deles incluem realmente trazer para as pessoas as informações, reunir essas informações. Então, o Google se vende ainda muito com essa questão de ter um papel social, de levar informação gratuita, informação importante. Então, assim, eu também não vejo ele sendo essa guinada de um dia para o outro, pensando só em lucro e não entregando mais isso. Pelo menos, enfim, eles têm que se comportar de maneira muito diferente para chegar nesse ponto. Eu acho até por isso que... acho que a gente está entrando muito a fundo nesse ponto, mas eu acho que é até por isso que você não vê o Google tendo tanto sucesso em redes sociais parecidas com o Instagram ou Facebook, né? Porque ele tem muito mais foco na entrega de respostas de busca. O próprio YouTube, que parece ser uma rede social, mas na verdade ele é uma grande ferramenta de busca de vídeo, né? Ele é a segunda maior ferramenta de busca no mundo, depois do Google. Então eu até vejo mesmo que essa missão do Google de ser muito mais uma empresa focada na entrega de respostas, eu vejo bastante sentido nisso sim. E a gente vai rezando, torcendo. E a minha próxima questão tem até a ver com um assunto que eu comentei um pouquinho quando a gente estava falando sobre o BERT, que é sobre imagens. Eu nem sei bem como isso se encaixa no SEO, mas as buscas por imagem é um recurso que está sendo bastante utilizado no Google. E quando a gente fala de futuro, sempre existem muitas expectativas em relação ao avanço desta área, não é?
Faz sentido a gente falar disso agora? Eu acho que esse é um movimento que faz sentido a gente acompanhar, né? Não necessariamente precisamos agir ou nos preparar para ele, porque realmente a busca por imagens não é um recurso que gera muitos acessos ou conversões para a maioria dos sites. Então, a gente vem sim assistindo aos avanços desta área acontecerem, né? Mas eu não enxergo como que a gente ainda possa tirar tanto proveito disso como a gente tira dos resultados web. Tá, mas assim, só por curiosidade, quais seriam esses avanços que você comentou? Acho que o principal seriam as ferramentas de busca reversa por imagens, né, e de imagens relacionadas, que melhoraram muito nos últimos anos, e também estão sendo aos poucos integradas a mais plataformas, né, como o Pinterest, por exemplo, e também muitos aplicativos que você encontra cada vez mais nas lojas de apps, né, usam esse recurso para você inserir alguma informação e ter algum retorno, uma resposta sobre isso. Até mesmo a própria câmera do celular do Google, né, que você tem no Android ou mesmo da Apple, tem uma ferramenta de busca por imagem bem forte ali, né? Sim, já se usa bastante até dentro, né, do próprio software, Sim, né, sim. Realmente de coisas parecidas, né, exatamente. Você consegue identificar, né, coisas do mundo real. E eu falei, olha, agora mesmo que nós tínhamos por hora pouco a ganhar com os avanços nessa área, mas eu acabei de lembrar de algo relativamente novo, que já vem sendo usado para melhorar a performance de sites, eu posso citar, só para não dizer que eu não trouxe nada pra gente, que pode ser bom pro SEO, que é na parte de performance. E isso seria o formato de imagem relativamente novo aí, que é o WebP ou WebP, né? Esse formato ele produz imagens entre 20% e 30% menores que o PNG e o JPEG, por exemplo. E esse formato vinha sendo desenvolvido pelo Google já há alguns anos, mas a sua adoção só começou a ser mais possível no último ano, quando a maioria dos navegadores de internet passou a suportá-lo. Então, hoje, é possível nós convertermos todas as imagens de um site para esse formato mais leve. Aí você imagina o ganho, né? Mas antes que geral se empolgue também, é importante avisar que o formato precisa ser suportado também pela sua hospedagem. E por hora, não são todas elas que oferecem essa opção também, não. Eu já tava aqui até baixando umas ferramentas de conversão automática, Lívia. Confere com a hospedagem antes para não se empolgar antes da hora. Então, mas deixa agora eu retomar o spoiler que você deu lá no início, quando falou sobre backlinks. Que, para quem não se lembra, são os links de outros sites que apontam para o nosso site. Quer dizer, então, que eles não são mais tão importantes assim, não preciso mais me preocupar com eles? Pois é, não é que os backlinks tenham se tornado inúteis, tá? Não é isso, não. Mas esse sinal de SEO começou a ser usado pelo Google há muitos anos, num contexto em que ele era mesmo um dos poucos fatores que o buscador conseguia equacionar para tentar minimamente entender a autoridade de um site dentro do seu nicho ou mercado. Porém, desde então, tanto os algoritmos do Google quanto a infraestrutura da companhia avançaram muito. Hoje nós temos servidores mais robustos, processadores mais rápidos, softwares mais complexos e eficazes, etc. Prova disso são os diversos fatores que no passado não podiam ser analisados e considerados, mas hoje estão integrados ao algoritmo, com a performance do site, a usabilidade, o feedback do usuário, entre outros, né? E daí que eu vou recorrer novamente ao nosso gráfico de pizza, lembra? Quando a análise de backlinks foi incorporada ao algoritmo do Google, ela provavelmente correspondia a grande parte, talvez até a maior fatia do nosso gráfico que representa o algoritmo. Ou seja, este era um fator muito importante, o fator dominante na equação do ranqueamento. Porém, de lá para cá, diversos outros fatores, alguns muito mais confiáveis inclusive, entraram neste nosso gráfico. E eles foram, claro, espremendo ali a fatia que cabia aos backlinks. Então, o que eu gosto de frisar é que backlinks ainda importam e talvez para sempre sejam um fator de ranqueamento de alguma forma. Mas não estamos mais lá naquele passado em que compensava passar dias fazendo networking, né, cavando links ou mesmo, em casos extremos, pagando para ser linkado. Eu não me importo, né, se alguém ainda hoje queira tirar um tempinho toda semana para trocar um link, para procurar melhorar esse aspecto, né, tá ótimo, né? Mas quando eu recebo relatos de gente que está tendo problemas no Google por conta de ter comprado links, ou mesmo flagro, né, ditos especialistas em SEO vendendo o serviço de backlinks, aí eu quero morrer. Mas, então, existem outros sinais de SEO que você ainda vê muita gente dando importância e que hoje tem um impacto bem menor? Ou mesmo que ficaram lá no passado mesmo, que não faz nenhum sentido? Sim, como eu comentei, é um movimento natural, né? À medida que o tempo passa, surgem novos fatores que tornam os antigos obsoletos, ou ao menos diminuem esse impacto, né? Justamente pela lógica do gráfico de pizza que víamos comentando. Então, entre as coisas que ficaram para trás, estão, por exemplo, as tags. Nós já falamos disso em outros episódios, né? Mas como existem muitos layouts de blogs que as deixam visíveis, tem gente que ainda se preocupa com isso.
né? Outra coisa que também já teve muita importância, nós insistimos muito no seu uso por bastante tempo, mas hoje em dia é um sinal bem mais fraquinho, são os textos âncora. Ou seja, aquele texto que aparece como link, que no geral fica sublinhado e até colorido em alguns sites, né? Hoje em dia, nosso entendimento é que usar a palavra-chave do texto neste local ali já não tem o mesmo efeito que no passado. Seja porque o sinal perdeu importância mesmo, seja porque os mecanismos hoje conseguem entender bem conceitos e sinônimos e você não deveria ficar mais tão preso em escrever neste espaço a palavra-chave exata do título, né? Quer dizer, então, que eu posso fazer um link escrito site oficial, página? Eu não recomendo, né? Eu não recomendo. Não se seja for link também tão drástico assim, né? Não vamos... E se for link externo, eu não recomendo nenhum, inclusive. mas os backlinks pro seu site você pode pedir, mas não precisa mais ficar estressado que a pessoa não pôs o seu título exato do texto âncora, não é mais tanto assim. Outra coisa que a gente pode citar também, que ficou um pouco para trás, é a presença da palavra-chave na slug, ou seja, na porção final da URL de uma página. Essa sempre foi uma técnica de SEO usada e recomendada, mas que perdeu muita força nos últimos anos. Eu não diria que isso significa que a gente deva parar de colocar a nossa palavra-chave ali na URL quando cria um texto. Porém, muita gente ainda fica muito presa nesse sinal e faz questão de mudar a slug toda vez que revisa o SEO do texto mudando a palavra-chave. Nisso, acaba ficando um texto com diversos redirecionamentos por conta de um sinal que hoje mal te ajuda. Então, hoje em dia, eu já acho que não vale o trabalho e risco de lentidão ou mesmo de mau funcionamento que o excesso de redirecionamentos pode trazer. Uma coisa é mudar a URL de um post uma vezinha, né? Mas revisar e mudar isso todo ano não faz mais qualquer sentido. Até porque o número de redirecionamentos pode prejudicar a questão de performance do site, né? Isso. Então, assim, especialmente quando é do mesmo texto, tá? Não é que o site como um todo não possa ter 400 redirecionamentos no site. Pode ter. Mas um texto só, cada vez que é redirecionado, acrescenta um tempinho ali para ele achar a próxima URL e chegar nela. E quando é mais de 4 ou 5 redirecionamentos no mesmo texto, muitas vezes o Google desiste, ele não funciona, não entra, tá? Então, por isso mesmo que eu comentei que isso não vale o risco, tá? E assim, tem outras coisas nessa lista também, claro, mas acho que o importante aqui é entender o recado geral, de que as técnicas avançam e vale sempre conferir qual a validade daquelas que você vem usando. Muito bom saber disso mesmo. Eu realmente nunca tinha parado para pensar em algumas dessas questões que você trouxe hoje. E eu até imagino que muitos dos nossos ouvintes também não. Pois é como a gente falou no início, né? Nem é papel do blogueiro ou dono de site saber ou pensar nisso tudo. Mas o que eu quis hoje foi trazer um pouco da lógica por trás do momento atual do Google, através de alguns exemplos de fatores e técnicas, como a gente comentou, né? Eu acho que até para ajudar, deixa eu tentar resumir os nossos principais recados aqui. A gente conversou sobre atenção à importância que o usuário, sua experiência e linguagens ganharam no algoritmo. De tempos em tempos, para a gente confirmar a validade de técnicas que vêm sendo usado há vários anos no SEO. Fugir das promessas milagrosas, especialmente aquelas que envolvem dinheiro, né? Que é, como a gente comentou, de compra de backlinks ou propostas de dicas grátis atreladas a algum tipo de serviço pago. E acho que, modéstia à parte, o mais importante que é não deixar de ouvir nosso podcast semanalmente para se manter atualizado ou atualizada, né? É isso mesmo. E faltou só uma, tá, Edson? Ai, qual? Use filtro solar. Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. E, como sempre, nós vamos deixar na página deste episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nessa conversa de hoje. Então acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas essas informações. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E não deixe de compartilhar este episódio com outros blogueiros ou donos de site. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nessa divulgação. E sempre lembrando que também é possível contribuir enviando um dinheirinho via Pix ou via Catarse. Não deixem de olhar os detalhes no nosso Instagram
ou nosso perfil do Catarse, ok? Os links estão no post deste episódio no nosso site também. Então é isso, a gente se encontra no próximo episódio. Nos vemos no futuro. Um abraço, pessoal. Beijo! Free your mind.